Vamos iniciar agora a nossa aula número 5. Para a aula 5, eu escolhi um conteúdo muito especial que está voltado também para a psicopedagogia, além da neuropsicopedagogia, e que envolve o processo de aprendizagem de um aprendente. O conteúdo é as modalidades de aprendizagem. Vamos conhecê-las? As modalidades de aprendizagem, elas permitem a descrição e a compreensão da forma pessoal com que cada pessoa se acerca e se relaciona ao objeto de conhecimento. Essa forma é individualizada, a partir dos nossos aprendizados que vamos tendo desde a barriguinha da mãe, e vamos ver por quê. As modalidades de aprendizagem, elas apresentam o ato de dar forma ao seu saber. Cada pessoa, ao ter acesso a diversos conhecimentos, a diversas informações, ela dá forma a essas informações, para de fato se efetivarem como conhecimentos aplicados em seu dia a dia. As modalidades, elas mexem com todo o conteúdo afetivo do aprendente. E aqui ao lado nós vemos as 4. A hipoassimilação, a hiperacomodação, a hiperassimilação e a hipoacomodação. Vocês que já estudaram Piaget podem já estar familiarizados com esses termos, a acomodação e a assimilação. E sim, tem a ver com essa teoria também. Como é que são formadas essas modalidades de aprendizagem, antes de conhecermos, né, cada uma delas? Elas são formadas a partir dos nossos processos, etapas e fases de aprendizagem. Nós temos aqui a protoaprendizagem, que é o primeiro contato que nós temos com a nossa mãe, desde a barriguinha da mãe, né, que é um vínculo entre mãe e bebê. A deuteroaprendizagem, que é a aprendizagem que se dá com outras pessoas além da mãe, então, a aprendizagem com o pai, a aprendizagem com os irmãos, a aprendizagem com a avó, com a babá, ou seja, com as pessoas que convivem com a criança em sua casa. A aprendizagem assistemática, quando essa criança começa a interagir com a comunidade, com o bairro, com as pessoas do condomínio, com as pessoas de locais como shopping, restaurante, etc. E, de fato, vem o momento que é sistematizado da aprendizagem, a aprendizagem sistemática, que se dá na escola. Então, vamos lá agora as 4 modalidades de aprendizagem. A hipoassimilação. A hipoassimilação tem como características principais a pobreza de contato com o objeto. Então, quando nós vemos, por exemplo, o fato de uma criança não conhecer açougue, né? Tem num texto assim, a palavra açougue e ela não sabe o que é açougue. E aí perguntamos a ela, você já foi a um local em que se compra carne? Não, nunca fui. Então ela não sabe o que é açougue, nunca teve acesso a isso. Esquema de objeto empobrecido. Às vezes sabe o que é açougue, mas não conhece para que serve, como funciona. Então, esquema de objeto empobrecido é um conhecimento raso sobre o assunto. Dificuldade de lidar com o lúdico e com o criativo. Então, são crianças que se adequam bastante ao modelo tradicional de ensino, por conta dessa dificuldade em lidar com o lúdico e o criativo. O prejuízo na energia transformadora de criação. Elas têm dificuldade de criar por elas mesmas as suas produções. A hiperassimilação. Na hiperassimilação, nós vemos uma criança que tem precocidade na internalização dos seus esquemas representativos, ela tem uma subjetivação excessiva, ela tem uma parte de experiência acumulada, de conteúdo avançado nessa parte subjetiva, então ela consegue chegar a respostas mais rapidamente do que outras. Ela tem como predomínio o lúdico, porque através do lúdico é uma forma que ela se expressa e entende os conteúdos que ela relaciona subjetivamente. A resistência aos limites por conta dessa subjetividade excessiva de ela estar concatenando os conteúdos que ela aprende o tempo todo e tendo ciência disso, consciência e remodelando isso, colocando em prática, inclusive quando brinca. E dificuldades para se resignar. São crianças que muitas vezes não aceitam a resposta, porque se a resposta não combinar com aquilo que ela pensa, ela pode ficar ali no conflito, ainda questionando, porque a resposta explicada não foi ainda aceita por ela, por estar diferente do que ela pensa.
A hipoacomodação. Na hipoacomodação, vamos ver uma criança que ela tem pobreza de contato com objeto de conhecimento. Então, fazemos uma pergunta a ela, ela fica assim, às vezes olhando para cima, como se fosse buscando algum recurso, alguma informação sobre aquilo, mas ela não sabe. Então, ela vai dizer, tender a falar, não sei. Falta de ritmo. Então, ela tende, muitas vezes, a demorar mais de responder as atividades escolares, tanto em casa quanto na escola. E começa, em muitos momentos, a se sentir incapaz, inferior, porque os outros terminam e ela não termina. Outro resultado é que ela deixa as atividades inacabadas, por conta dessa dificuldade de ritmo. Dificuldade na internalização de imagens. Então, são crianças que elas precisam de uma explicação vinculada à imagem, porque a imagem somente, para ela, não é o suficiente para a compreensão. Déficit na representação simbólica. Não obediência à necessidade de repetição, né? Ela não gosta de atividades repetitivas. Sofreu abandono, muitas vezes abandono da família, abandono na escola, abandono de qualquer ordem, de forma que ela ficou ali sem estímulos, sem ser estimulada, melhor dizendo, sem ter ali um acompanhamento específico em momentos em que ela precisou de apoio e não teve. Falta de estimulação adequada a cada fase da vida. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, uma criança de 12 anos que não tem ainda certas habilidades que são comuns de crianças de 12 anos, mas que ela não tem porque não teve a estimulação adequada nas idades em que ela precisava ter a estimulação adequada. E pode ser uma coisa simples como pegar um lápis apenas. A pinça não ajustada causa prejuízo a essa criança no ritmo, por exemplo, porque ela demora muito mais tempo para escrever por conta dessa pinça errada, que se fosse corrigida lá na educação infantil, ela teria hoje, aos 12 anos, outro resultado em termos de ritmo na escrita. A hiperacomodação é uma criança que quer tudo na mão, porque foi treinada assim, ela foi treinada a esperar, espere que daqui a pouco eu dou, né, pela mãe, espere que daqui a pouco eu digo quando vai começar, pela professora, e treinada assim, ela aprendeu a ter tudo na mão. Ninguém deixava que ela pedisse água, pedisse comida, sempre estava tudo na mão, então ela aprendeu dessa forma. A superestimulação da imitação. São crianças que passam a sensação de insegurança por conta dessa falta de iniciativa para começar as coisas. Então, ela busca olhar a tarefa do coleguinha para, através da imitação, conseguir realizar aquela atividade com segurança. Falta de iniciativa. Então, a criança que, se a professora disser, espere até eu dizer quando começar, essa criança vai esperar de fato. Obediência crítica. Ela não questiona, mesmo quando aquilo que foi indicado como um comando não combina com o que ela pensa. E a submissão, ao deixar-se para lá, ao aceitar tudo, ao aceitar-se ser inferiorizada pelos colegas, por exemplo, pelo professor, e não questionar. É a criança que ouve, por exemplo, uma crítica de um professor e não conta aos pais. E aí, se os pais não sabem, os pais não têm como intervir. E aí ficou o registro dessa memória dessa criança dessa forma inadequada. E dentro do processo das modalidades de aprendizagem, eu trouxe aqui alguns pontos importantes sobre família. Por quê? Porque para a consolidação de uma modalidade de aprendizagem, nós vimos lá que existem 4. A protoaprendizagem, a deltoaprendizagem, a aprendizagem assistemática e a sistemática. E dessas 4, a que mais determina, a que mais influencia, a que mais ensina a criança a modalidade de aprendizagem é a protoaprendizagem, a aprendizagem com a mãe. E aqui vamos falar sobre família. Qual a importância dessa família como base da aprendizagem? A família, ela representa, dentro de uma família saudável, a base segura que a criança tem desde quando nasce. Quando a família provê a criança de instrumentos facilitadores da autoria de pensamento, consequentemente impactará na formação de modalidades de aprendizagem sadias. O que é autoria de pensamento?
quando a criança provê, ou seja, quando a família provê essa criança, conteúdos, orientações, acompanhamentos, oportunidades, comunicações, situações, vivências, experiências diversas, e faz com que essa criança também, além de aprender, ela se posicione acerca das diversas experiências, aprendizados, etc., como ela é, como ela pensa, e ela tem um espaço para isso. Então, ela vai tendo essa habilidade sendo desenvolvida de saber pensar, de saber questionar, de ser acolhida no seu processo de pensar, que é realizado a cada momento. O reconhecimento da autoria de pensamento, ele nasce no meio familiar, propício quando existe alteridade nas relações. Então, como assim? Existem 3 filhos numa família. São diferentes. Por serem seres humanos, já são diferentes. Mesmo filhos do mesmo pai e da mesma mãe são diferentes. Então, quando essas crianças, 3 crianças, elas têm acesso ao respeito às suas diversidades, às suas formas de pensar e ser, elas são convidadas a ter esse espaço de autoria de pensamento, a serem, estarem e aprenderem a partir do que são e de como são. E isso é altamente potencializador para a aprendizagem. É importante que os pais se relativizem perante as diferenças que os filhos apresentam. Um filho gosta de jogos, um outro não gosta. Um filho gosta de ler, o outro não gosta. E não é porque um filho não gosta de ler que o outro não gosta que nós vamos ficar comparando, que o pai vai ficar comparando a mãe, o filho, ó, ele gosta de ler, você não gosta, quer dizer, ele gosta, ele é superior e você é inferior. É isso que uma criança ouve. Como? Como fazer isso? Via demonstrações de respeito e de amor aos filhos, acerca de como são e como se expressam em suas particularidades. E por que alguns pais querem anular a diferença, querem que os filhos sejam iguais? Por quê? Porque veem a diferença como deficiência e se sentem melhor fazendo isso. Com isso, acabam agindo de forma intrusiva, de forma inadequada. Tomam decisões pelos filhos, convictos de que tal postura é melhor ou pior para estes, fazendo-os mais felizes. A divergência, aí eu trouxe aqui alguns pontos importantes de Braga, Scholz e Munhoz sobre família, para concluir essa aula acerca da família e das modalidades de aprendizagem mais especificamente. A divergência de ideias é uma necessidade a quaisquer grupos ou pessoas que desejam crescimento real, onde todos pensam de forma uniformemente a campo para dissimulação e fragilidade de elos emocionais para relações sadias. Portanto, um dos desafios da família contemporânea é aprender a conviver em regime de diversidade e devolver o outro a ele mesmo, na busca de seus caminhos, favorecendo sua autonomia. A família ensinante autoritária possibilita ao aprendente conectar-se com o desejo de conhecer. Nossas referências. Bom, aqui finalizamos nossa aula número 5, que falou sobre modalidades de aprendizagem, deu ênfase à protoaprendizagem, que é a relação da mãe com a criança, porque é essa aprendizagem que impacta de forma mais significativa nas modalidades de aprendizagem de uma criança. Falamos sobre o papel da família no processo de fazer com que a criança tenha a possibilidade de ter autoria de pensamento e queira conhecer. E o querer conhecer tem a ver com querer aprender. E a aprendizagem depende disso. Então, aulas 1, 2, 3, 4 e 5, vocês conheceram o trabalho do neuropsicopedagogo, da neuropsicopedagogia e de pontos importantes voltados para essa área tão significativa. Se você se conectou com um desses conteúdos e se vê atuando em grupos como neuropsicopedagogo institucional ou de forma individualizada como neuropsicopedagogo clínico, essa área é para você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a instituição. Um grande abraço e até a próxima aula.